Olá, eu sou o professor Tarcísio e venho te dar as boas-vindas para mais um encontro para pensar a matemática do Enem. Dessa vez, a gente dá continuidade ao nosso estudo em porcentagem. Na última aula, a gente trabalhou a proposta do conceito de porcentagem, trabalhamos relações de porcentagem de um número em relação a outro e também discutimos a proposta de aumento e redução percentual. Hoje eu vou um pouquinho além. Nós vamos trabalhar porcentagem de porcentagem e outras relações que também serão cobradas na tua prova do Enem. Eu te convido para olhar essa tela que eu preparei para a gente entender algo bem importante para a prova móvel. Olha só, gente, nós vamos estar trabalhando com a relação de aumento percentual e também de redução percentual em relação a um número, que seja ele inteiro, seja ele racional, seja ele real como um todo. Presta atenção numa coisa. Como eu te disse no encontro passado, porcentagem é uma fração, é uma razão, é uma relação. Mas eu lembro para ti também que em algum momento da tua vida você se deparou com situações onde precisava transformar uma fração em um número decimal. Então, se fração é um número decimal, se porcentagem eu posso transformar em fração, então a porcentagem e o decimal têm relação. Vamos tentar entender isso. Olha só. Trabalhar com 50 sobre 100 é o mesmo que trabalhar com 50%. Eu tenho aqui uma versão fração, eu tenho uma versão percentual, mas eu também posso escrever isso daqui como 0,5, ou seja, eu tenho uma versão decimal propriamente dita. Por quê? Nós vimos no último encontro que caso eu avance duas casas aqui, eu tenho esse número aqui de maneira bem direta, bem objetiva. O que eu quero que você entenda é que existem situações onde essa aplicação ela não pode nos enganar. Como assim? Existem questões que nos convidam a pensar. Imagine que um produto sofreu 50% de aumento no seu preço. Depois teve uma redução de 50% no seu preço. Isso significa que o preço do produto voltou ao original. Isso é falso. Tome muito cuidado. Se eu dou um aumento percentual em relação a um valor e depois eu reduzo a mesma porcentagem, esse valor não volta ao valor original. Eu te mostro isso aqui na prática. Por exemplo, imagine que um produto custa R$10 e eu reduzo 50% no preço desse produto. Isso daqui é uma pegadinha, é um distrator muito grande das provas. Vamos lá para você não cair. Se eu reduzo 50% de 10, vão ser R$5. Se eu reduzo 5, vai para 5. Ok. Se eu aumento 50%, vocês vão ver que não vai voltar para os R$10. Por quê? Porque o referencial desses 50% não é mais o valor inicial. São 50% agora de 5. E 50% de 5 são R$2,50. Então, quando eu aumento R$2,50, ele vai para R$7,50. Perceba que ao invés de voltar para 100% do valor original, voltou para 75% do original. Tarcísio, explica para a gente por que isso funciona, por que isso existe e como eu vou me deparar nas situações da prova do Enem para não errar, não vacilar quanto a isso. Gente, o segredo está exatamente nesse ponto aqui e na relação que há entre aumentos e reduções percentuais. Aprenda uma coisa. Imagine que eu tenha, vou fazer algo bem fictício, imagine que eu tenha na população brasileira 30% formada de nordestinos. 30% da população brasileira é formada de nordestinos. Imagine ainda de maneira fictícia que 10% desses nordestinos são paraibanos. Qual é o percentual de paraibanos em relação à população brasileira? Você não pode dizer que são 10%. Porque nesse caso, são 10% de 30% da população. Observa que o referencial nesse comecinho, desses 30%, é a população. E o referencial desses 10% não é a população brasileira, e sim a população nordestina. Então eu estou falando que 10% do Nordeste é paraibano.
30% do Brasil é nordestino. E professor, como eu faço essa relação? Mesma proposta que tínhamos na porcentagem de um número. Tem só um detalhe a mais. Olha só, eu multiplico 10 por 30, que vai dar 300, e volto duas casinhas. Ou seja, vai ficar 3%. Significa que os paraibanos equivalem a 10% do Nordeste, mas eles equivalem apenas a 3% do Brasil. Muda todo um referencial, tá? E essas regras vêm exatamente dos números decimais. Quero que você aprenda uma proposta. A nossa base para cálculo em valores inteiros é sempre 100%. Então, aprenda uma coisa. Se eu tenho um produto e o preço desse produto aumenta 20%, o novo valor não é 20% do anterior, e sim 120% do anterior, porque a base é 100. Se são 100 e eu dou um aumento de 20%, vai para 120. Se são 100, né, se eu tenho 100% e dou uma redução de 20%, eu tenho 80%. Então, aprenda isso. Um produto, 20% de aumento, eu tenho 120% do valor original. 20% de desconto, eu tenho 80% do valor original. Porque não importa o preço do produto, o meu referencial vai ser sempre 100. E isso a gente vê aqui na tela. Dá uma olhada. Aumentar um valor em 12% significa multiplicar ele por 1,12. Por que 1,12? Olha o referencial 100%. 100% é referencial, aumenta 12, vai para 112. Voltando duas casinhas, 1,12. Opa, aumentar um valor em 5% implica em multiplicar por 1,05%. Professor, por quê? Aliás, 1,05, 100%, 105%. Por que isso, professor? Porque se eu tenho 100% de referencial, quando eu aumento 5%, eu vou para 105, que é 1,05. Da mesma maneira, a redução, minha gente, diminuir 45%, o que vai acontecer? 100% referencial. Diminuir o 45% vai para onde? 55%. Então, eu tenho um valor que é 0,55 vezes o original, ou seja, 55%. Então, esses 4 exemplos servem para que você entenda que o referencial sempre será o valor de 100%. Vamos aplicar? Vamos levar para as questões e entender na prática como essa relação pode ser cobrada no Enem. Continuar exercitando porcentagem? Dá uma olhada. No teu material tem uma questão maravilhosa. É a questão número 8, extraída da prova do Enem 2010. Vamos ler juntos, olha só. O jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu caderno de classificados. Para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo que representa os 4% deve ser de aproximadamente... Bom, vamos entender a imagem. Eu tenho uma imagem retangular que representa a página do jornal. Ele está tentando ser o mais fiel possível. Ele está dizendo o seguinte, que 96% dessa página, da área dessa página, deve ser reservada a pessoas que consultam os classificados. E eu tenho aqui, olha só, 4% em relação a outros jornais. Vamos fazer essa relação. Meus queridos, é uma relação que diz respeito à área. Então, ele está querendo que aquela areazinha que está aqui no cantinho da tela, ela corresponda a 4% da área total. Então, primeiro, vamos calcular quanto é essa areazinha. Lembra que a área de um retângulo é base vezes altura. Volta para a imagem, dá uma olhada na imagem. Se você perceber, a base desse retângulozinho mede 26 e a altura mede x. Portanto, a área desse pedacinho é exatamente 26 vezes x, 26x. Vamos agora fazer a área toda, a área da página inteira. Eu vou olhar a base da página e a altura da página. Voltemos à imagem. Na imagem, você vai notar que a base mede 260. É importante ter a preocupação de todas as medidas estarem na mesma unidade.
Vocês notam que todas estão em milímetros. Então, eu tenho uma base 260 e tenho que a altura é 400. Portanto, a área da página toda vai ser 260 vezes 400. Olha qual é a relação que eu desejo. Eu desejo que a área desse pedacinho, em comparação com a área da página toda, equivala a só 4%. Portanto, nós vamos ter 26x em relação a 260 vezes 400 tem que equivaler a 4%. E eu lembro a vocês que 4% são 4 sobre 100. Professor, agora matou a questão? Matou a questão. Você vai observar por quê. Vamos simplificar o que é possível? Olha só, 260 dividido por 26 vai dar 10. Então, eu posso manter só o 10zinho aqui, que fica mais fácil fazer a nossa conta. Se você olhar o 400 e o 100, eu também posso simplificar. De que maneira? Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Esse 4 está aqui de auxiliar e vamos fazer a relação. Vamos ver o que é que sobrou. Aqui em cima sobrou, olha só, x. Aqui embaixo sobrou, ó, 10 vezes 4, que dá 40. Aqui nós temos o 4 e aqui sobrou só o número 1. Matou a questão, gente, olha. 1 vezes x vai dar x, 40 vezes 4, 160. Ou seja, para que essa propaganda seja plenamente fiel, vamos voltar à imagem? Isso significa que esse valor de x tem que medir 160 milímetros. Logo, a resposta é letra D. E aí, a área vai equivaler a exatamente 4% da página toda. Mas temos mais questões. Vamos analisar mais uma, colocar em prática e trabalhar com valores percentuais. Te convido a acompanhar esse texto comigo. Olha só. Em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros. Não esquece de grifar esse valor no seu livro. E a de biodiesel de 6,5 bilhões. Nesse mesmo ano, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43% da produção mundial. A gente faz uma pausa para analisar esses três dados que foram dados. Eu estou falando primeiro da produção mundial de etanol, ele deu o dado aqui, tá? 40 bilhões. Biodiesel, ele deu a informação que foi de 6,5 bilhões, mas esses dois dados estão em relação ao planeta, tá? A produção mundial. Depois o texto entra num detalhe, ele chega a trabalhar a produção brasileira. Olha só, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43% da produção mundial. Opa, desses 40 bilhões, 43% foram produzidos pelo nosso país, pelo Brasil. Olha só, ao passo que a produção dos Estados Unidos da América, usando o milho, foi de 45%, proposta da relação com o biodiesel. Vamos dar uma olhada, gente. Considerando que em 2009 a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006, a gente está falando de dados em relação a 2006, e que os Estados Unidos produzirão somente a metade de sua produção de 2006, para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% da produção mundial, o Brasil deve aumentar sua produção em aproximadamente, galera, esses dados, essa relação numérica, ela é detalhe, porque se você souber trabalhar com valores percentuais, tu matou essa questão sem muitos problemas. Vamos fazer a comparação? Vamos fazer um pé no texto, um pé na resolução. Vamos dar uma olhada. Primeiro, vamos fazer a comparação. Inicialmente, nós temos que o Brasil, ele é responsável, veja bem, por 43% da produção. Tudo bem? Ele está falando também que os Estados Unidos, eles vão ser responsáveis por 45%. Ou seja, nas mãos do nosso país e dos Estados Unidos, nós temos 88% da produção. Só que ele faz uma interferência nessa questão. Ele diz o seguinte, olha,
Considerando que em 2009 a produção mundial de etanol seja a mesma, certo? A relação é a mesma, e que os Estados Unidos produzirão somente metade da sua produção de 2006, então vamos pensar. Se os Estados Unidos produziam 45% e vão produzir metade daquilo que eles produziam, significa que eles vão passar a produzir 22,5%. Meus queridos, entendam por que eu posso fazer isso? Porque o referencial não mudou. A gente tinha um referencial de uma produção mundial e como a questão está garantindo que em 2006 e em 2009 o valor vai ser o mesmo, eu posso fazer essa mudança. Isso não poderia acontecer se tivesse mudado o valor. Ah, Tarcísio, então a metade, certo? Só que a metade, se o valor tivesse mudado, seria em relação a referenciais diferentes. Então vamos lá. Os Estados Unidos passaram a produzir 22,5. Percebam o seguinte, ele está dizendo, vamos voltar para o textinho, para a imagem, para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% da produção mundial, o Brasil deve aumentar a sua produção em aproximadamente, gente, 22,5. Se eu quero continuar produzindo 88, Brasil e Estados Unidos, e fizer essa subtração, olha só, 10 menos 5, 5, 3 para 8 vai dar 5 e 2 para 8 vai dar 6. Significa que o nosso país tem que se tornar responsável pela produção de 65,5% do valorzinho, né, por cento do valor produzido mundialmente. Só tem que ter um cuidado. Vamos lá. O Brasil era responsável por 43% da produção. Passaria a ser responsável por 65,5% da produção. O que nossa mente nos leva a fazer? A subtração do 65,5 pelo 43. Gente, o que nós vamos encontrar aqui é 5, 2, 2. Isso, inclusive, nos leva a pensar na proposta da letra A. Mas o cuidado que temos que ter é a letra A está aqui presente como um distrator. Por que um distrator? Professor, foi simples essa relação. Poxa, de 65,5 em relação a 43, 22,5. Gente, vamos lembrar da aula passada, a gente falou de aumento percentual que tem uma relação com os próprios valores de depois e de antes. Então, quando ele chega aqui no texto, volta para o texto, dá uma olhada. O Brasil deve aumentar sua produção em aproximadamente, você tem que ter a relação de variação percentual, que na aula passada nós vimos que é depois menos antes sobre antes. Gente, essa conta de subtração que a gente fez está certíssima. Esse 22,5 está correto. O detalhe que nós temos que perceber é, ele vai ser depois menos antes, porque depois passou a ser 65,5, menos antes, que era 43, só que eu tenho que dividir pelo de antes. Isso é um aumento percentual. Quando eu faço essa resolução, quando eu faço essa divisão, o valor vai dar aproximadamente isso daqui, olha só, 0,523 alguma coisa. Como está em número decimal e eu avanço duas casinhas, eu tenho o equivalente a 52,3%. E, de fato, daqui para cá, se você pensa na metade desse valor, que é 21,5, aqui vai aumentar um pouquinho mais, tá certo? Vai aumentar 22,5, que equivale a um aumento de 52,3. Então, muito cuidado com esses distratorzinhos, com o que eles podem te provocar. E a resposta certa vai ser exatamente a letra C, tá bom? Então, olha só, não esquece daquele recado que eu vivo te dando. Busca exercitar. Tem um leque de exercícios, tem um leque de questões para que você possa treinar porcentagens e muitos outros temas, tá bom? Eu deixo o meu abraço e até a próxima.